Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é fiel e nos sustém dia após dia, sempre na perseverança, sempre a alma ancorada, uma esperança que aperfeiçoa sempre a nossa constância e a constância a esperança, uma alma sempre ancorada nas coisas do alto, uma alma aonde adentrará as regiões celestiais, sempre declarando que não por si, porque por si ninguém consegue, mas pela condução daquele que é pronto e experimentado para nos manter até o fim, que se encerra o pneuma, o fôlego de vida, onde ainda não é na verdade o fim, porque haverá julgamento da alma. Falamos dos que enfrentarão a segunda morte, assim como os que não conseguirão, porém por antes da primeira morte não ter sacrificado, sendo imitadores em Cristo, porque na verdade devemos sacrificar por amor dele, assim como ele sacrificou a sua vida por amor de muitos, assim também nós devemos sacrificar. E o sacrifício é não se envolver segundo o padrão deste mundo, mas antes sacrificando um sacrifício agradável às suas narinas, do que não tem que se envergonhar pela condução e obediência ao seu espírito. A palavra nos fala quando José, ali acusado injustamente com a mulher de Potifar, e o lança na prisão. Estando ali na prisão, o oficial da prisão, que pela sua obediência e boa conduta deixou com que ele administrasse a prisão. E a palavra diz que ali foi lançado juntamente na prisão dois oficiais do rei, aonde ali que servia a Faraó, aonde na verdade um era copeiro e o outro era padeiro, perdão. E a palavra diz que uma noite eles tiveram um sonho, e tanto na mesma noite, tanto o copeiro como o padeiro, aonde no outro dia se entristeceram, porque não tinha quem podia interpretar o sonho, a palavra diz. E ali José, vendo eles onde no dia a dia estava acostumado, e vendo eles entristecidos, pergunta-lhes o que havia sucedido, e eles disseram que haviam tido sonhos e não havia como interpretá-los. E José disse: por acaso Deus não interpreta os sonhos? E ali o copeiro conta a José que sonhou com 3 ramos de videira, do qual ele espremia as videiras com uma taça na mão e servia ao rei. E José disse: as 3 videiras representam 3 dias, e dentro de 3 dias tu servirás o rei, e ele estará restabelecendo tu como copeiro. E assim o padeiro relata do sonho, que ele estava ali com 3 cestas, aonde a terceira, que estava sobre a sua cabeça, que havia pães e outras espécies de quitandas, vinha as aves do céu e as comia.
E ele disse: na verdade, dentro de 3 dias, o rei irá condená-lo, irá decapitá-lo. E José disse ao copeiro: lembre-se de mim quando estiver servindo ao rei, para que venha me tirar desta prisão, aonde fui trazido desde das terras dos hebreus. E assim se sucedeu quando ali o faraó fez uma festa, e ali ele restabeleceu o serviço do copeiro, assim como decapitou o padeiro. E a palavra diz que o copeiro não se lembrou de José naquela ocasião. A verdade é que quando nós estamos na presença daquele que é o vinho novo, e quando se mantém em odres novos, ambos se conservam. Assim a palavra nos diz. Assim como a palavra diz que aquele que permite se envolver nas muitas ciladas, segundo o padrão deste mundo, como uma árvore que permite com que os pássaros façam os seus ninhos, como uma cilada, uma armadilha mortal, aonde a palavra diz, aonde está o corpo, ali está os abutres, aonde ele ensina que melhor é uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete, porque aonde há luto, ali todos os abutres estão reunidos, sabendo o seu fim, e muitos estão, na verdade, com a sua alma como os pássaros fazem os seus ninhos, aonde ali está tudo aquilo que se produziu. Como os ninhos de pássaros são entrelaçados por palhas, geralmente por folhas secas, tudo aquilo que se acumulou. O ninho é como uma cama do pecado, aonde Jesus, quando ali diziam a muitos: levanta-te e carrega a sua cama, assim como ele ensina. Os pássaros têm os seus ninhos, as raposas as suas tocas, mas aqueles que estão segundo o Filho do Homem não têm aonde reclinar a cabeça aqui neste lugar. E ainda que quando se vem o cansaço físico, e ainda se use um travesseiro, seja de pedra ou seja de pena de gansos, o importante é que o céu está aberto e os anjos sobem e descem. Assim, quando Jesus estava a repousar no barco, ali com um travesseiro, e ainda que estava sobrevendo tamanha tempestade, aqueles que estavam ali, na verdade, achando que desperto, aquele que eles os via dormindo, que não tosqueneja, ele acalmou a tempestade. Aquele que dizia: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Na verdade, temos o Espírito que nos concede praticar as boas obras, mas nós temos as nossas pernas para estar produzindo aquilo que ele nos diz. É necessário um esforço, tanto individual como mutualmente, do corpo de Cristo. É necessário que haja ação da nossa parte, é necessário que haja perseverança, e assim procedeis.